Eu tenho comigo um modelo para a construção de moléculas há mais de 20 anos guardado. E hoje vou inaugurar esse modelo molecular aqui com você. Vamos abrir então essa caixa. Eu vou abrindo aqui com você então e vamos analisar juntos todas as possibilidades desse modelo molecular. Esse é um modelo molecular que leva-nos a um melhor entendimento das estruturas orgânicas. Então vamos lá, abrindo aqui com você. Depois de tanto tempo, esse modelo. Tanto tempo que o Durex não quer nem descolar. Então o manual aqui se encontra. Muito bem. Como é que podemos então estudar as substâncias orgânicas por meio desse modelo molecular? Os átomos de carbono são representados por essa bolinha preta. Nós colocamos aqui então as ligações químicas representadas por essas pequenas varetas. O que significa isso daqui? Isso daqui representa o carbono quando ele faz apenas ligações simples. O carbono, que pertence à família 4A da tabela periódica, ele pode efetuar apenas ligações simples, mas há também situações onde o carbono faz a chamada ligação dupla ou também a ligação tripla. Quando que o carbono fica nesse formato tetraédrico? Quando ele só faz ligações simples. Ou seja, as 4 valências do carbono, as suas 4 possíveis ligações, ele efetua de maneira simples. É a chamada ligação sigma. O que significa a ligação sigma? Quando 2 átomos fazem a primeira ligação entre eles, e veja que aqui a peça branca representa o átomo de hidrogênio, essa primeira ligação ela é feita de maneira axial, ou seja, ligando os eixos dos átomos. Então você tem aqui uma linha reta na formação da ligação. Se uma segunda ligação tiver que ser feita, ela terá que ser realizada de uma maneira a passar por fora da linha que liga os centros, porque essa linha já está ocupada. Então, qualquer outra ligação que tiver que ser feita, terá que ser por fora. E essas outras ligações, podemos ter aqui uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Qualquer outra ligação a ser feita será então chamada ligação do tipo π. Veja bem, aqui eu fiz a ligação entre um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio. É isso que está aqui representado. O carbono, sendo da família 4A, que é chamada família do carbono, ele tem 4 elétrons na sua última camada. Lembre-se que essa regra, onde o número da família representa o número de elétrons da última camada, ela é muito válida para elementos representativos, elementos de famílias do tipo A. Então, vamos lembrar, o carbono, 4 elétrons na última camada, na camada de valência, deseja fazer 4 ligações. Por quê? Ele deseja receber 4 elétrons para ficar com 8 elétrons na sua última camada. É então um átomo que segue a teoria do octeto na hora de obter a sua estabilidade. Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Satisfazendo o átomo de carbono
ligando-o com 4 átomos de hidrogênio. Por quê? O hidrogênio é um cara que tem um elétron na última camada. Então o hidrogênio quer fazer uma ligação química. Ele quer receber um elétron. Veja, tanto o carbono como o hidrogênio querem receber elétrons. Por isso que eles fazem a chamada ligação covalente. Quando eu falo aqui da ligação sigma ou da ligação pi, eu estou me referindo a ligações covalentes. Essa história de ligação sigma ou ligação pi só existe quando o assunto é ligação covalente. Então vamos lá. Observe aqui que você tem uma situação onde um carbono está ligado a 4 hidrogênios. Uma coisa importante, por que forma um tetraedro? Você tem que imaginar que as ligações químicas, elas são como nuvens eletrônicas e nuvens negativas, porque elétrons são negativos. Então, imagine aqui que você tem 4 nuvens negativas. Você sabe, cargas iguais se repelem e por isso elas vão se afastar o máximo possível. Se você pegar 4 varetas, ligando-as ao mesmo centro e tentar afastá-las o máximo possível, você chegará aonde? Num tetraedro. Então a natureza segue regras simples, não há aqui nada muito extravagante. O que acontece? As nuvens negativas afastam-se o máximo possível. Se você procurar num livro universitário, você encontrará essa teoria sendo denominada teoria da repulsão dos pares eletrônicos do nível de valência. É um nome comprido, um nome complicado, porém, o que está por trás disso? A regra mais simples da natureza que você aprendeu com certeza antes dos 5 anos de idade, que é a questão que cargas iguais se repelem. O que temos aqui? Um carbono, 4 hidrogênios, o CH4. Esse cara aqui é o metano. Na química orgânica, a química dos compostos de carbono, nós denominamos uma regra precisa. Veja só, começa o nome com o número de carbonos. Um carbono, usa-se o prefixo met. Se fossem 2 carbonos, seria o prefixo et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. E assim por diante. Eu coloco aqui para você um link de uma aula aqui mesmo no nosso canal, onde você terá mais detalhes sobre a nomenclatura orgânica. Então, a nomenclatura dos compostos orgânicos, ela segue uma regra precisa. Você tem tabelas para consultar e seguir. Não aconselho você a decorar nenhuma tabela. Se você é professor de química, não faça isso com seus alunos. Nenhum vestibular cobra esse decoreba. Os vestibulares não estão atrás disso há muito tempo, já evoluíram. Não vamos cobrar dos nossos alunos que decorem tabelas. Isso não faz sentido algum. A própria tabela periódica é dada nos maiores vestibulares do país. Olha só aqui. Um carbono, usa-se o prefixo met. Quando o carbono só faz ligações simples, nós dizemos que temos uma molécula saturada. Por que saturada? Porque não há possibilidade aqui de se colocar mais nenhum hidrogênio, ela está saturada. Se houvesse aqui uma ligação dupla, poderíamos fazer uma reação de adição, poderíamos adicionar mais hidrogênios, quebrando a ligação dupla e fazendo mais ligações simples. Quando a molécula é saturada, nós usamos no meio do nome AN. Então até aqui temos metano. Como é que termina o nome de um composto orgânico?
termina de acordo com a função química dele. Como neste caso só temos carbono e hidrogênio, como fica bem claro aqui nesta representação, então o nome desse cara é metano. Metano, o gás dos pântanos. O metano é produzido, por exemplo, onde se acumula lixo. Se você enterra uma montanha de lixo, ali embaixo vai ser produzido metano. Agora imagina construir um prédio depois em cima dessa área, isso já ocorreu. Então tivemos explosões e grandes desastres, porque esse gás, o metano, que é gasoso nas condições ambientes, ele explode se muito acumulado. Outra situação, muita gente acha que as hidrelétricas são uma coisa pura. Isso não é verdade. Quando você constrói uma usina hidrelétrica, você tem ali a formação de muito gás metano, porque você tem numa usina hidrelétrica muita decomposição de matéria orgânica. O que acontece? Quando você constrói uma usina hidrelétrica, você inunda uma área imensa e ali tem muito vegetal. Esse vegetal vai se decompor, muita matéria orgânica se decompondo, e isso vai gerar gás metano. O metano, substância gasosa em condições ambientes, por isso que nós designamos como gás metano, ele tem um poder 26 vezes maior que o dióxido de carbono, o famoso gás carbônico, para causar efeito estufa. Então, por isso, uma hidrelétrica, ela acaba sendo até mais nociva do que uma usina termoelétrica, que queima matéria orgânica para produzir energia, liberando o famoso gás carbônico. Portanto, as hidrelétricas não são tão boazinhas como parece, fora o problema do impacto ecológico que elas causam. Muito bem, vamos então finalizar esta aula, onde falamos do metano, lembrando que esse cara é o maior causador de efeito estufa da natureza. O que é o efeito estufa? Substâncias como o metano ou o dióxido de carbono conseguem reter calor na Terra. Isso é importante. Isso é um dos motivos de 1% do ar atmosférico ser aproximadamente 1% da atmosfera, mesmo no lugar mais limpo do planeta, menos poluído que seja do planeta, 1% mais ou menos será dióxido de carbono. O dióxido de carbono, então, é muito importante para que tenhamos uma retenção da energia que vem do Sol, pois quando o Sol não está batendo em determinada parte do planeta, como é que ficaríamos se não houvesse uma retenção de parte desse calor? O problema é quando existe muito desses chamados gases estufa, pois aí há uma retenção exagerada da energia, essa energia que vem do Sol, e aí temos um aquecimento da Terra. Então isso é o efeito estufa. Onde é que mais se produz o metano? Muito bem, você vai encontrar a maior produção de metano nas fazendas de gado. O gado libera metano. Meu caro, a criação de gado é grande responsável pela emissão de metano e, portanto, grande responsável pelo efeito estufa no planeta Terra. Nós vamos continuar então uma série de aulas lidando com o modelo para estrutura molecular que foi inaugurado hoje aqui com você, onde estudaremos diversas substâncias orgânicas com a utilização desse recurso
muito bom e que nos ajuda bastante a compreender a química orgânica. Um forte abraço e que a gente possa estar juntos em muitas e muitas aulas ainda.